Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Eu vou compartilhar, eu estou compartilhando com vocês, se vocês têm vindo aqui, isso não é ensinado, a igreja não aprende sobre isso. Daí um tempo atrás eu ter tirado essa conclusão, falando aqui numa reunião quinta-feira, de que Deus sendo a maior certeza que existe, o povo de Deus é o mais inseguro que existe. Não deveria ser assim. Sendo Deus a certeza, sendo a sua palavra inabalável, e agora nós conhecemos a verdade, nós estamos na verdade, deveríamos andar com certeza. Certeza no coração. Com segurança. Quantos estão compreendendo? Se essa certeza, escuta queridos, se essa certeza ela não está chegando, e eu não tenho essa segurança, é porque entendimento sobre o nosso fundamento não tem chegado. Então eu não estou sabendo. Deixa eu compartilhar algo para você. O simples fato de ouvir mensagem não faz disso um resultado final de que a minha vida será edificada na palavra. Jesus, quando ministrava, ele ministrava debaixo de algo que ele precisava estabelecer. Ninguém faz um curso de medicina aleatório, aprendendo aqui uma coisinha lá, outra aqui, aprende uma artéria aqui, uma veia lá, um fígado não sei aonde e tal. Tem todo um doutrinamento em termos de cada matéria para que você venha aprendendo. E a distribuição das matérias são tão impressionantes que, quem sabe, claro, você fez faculdade, quem sabe, primeiro você aprende um básico para você depois entender. Não adianta eu chegar no primeiro semestre de medicina e estudar, olha só, a matéria é propedêutica, olha que nome bonito para um cachorro, ó. Beleza, propedêutica, muito bem e tal. Se eu não sei os fundamentos de anatomia, de fisiologia, de todas as coisas que são colocadas no seu devido lugar. Mas acontece também isso na igreja. A gente quer rodar com um carro achando que ele vai funcionar às mil maravilhas, mas eu preciso aprender muitas coisas para que eu tenha certeza, segurança. Você está entendendo o que eu estou falando? Aconteceu isso com a minha vida. Então, nós vamos aprendendo todos esses fundamentos, e esse é um dos fundamentos mais importantes, de nós sermos pessoas vivendo debaixo da inspiração de Deus. O que Deus tem a dizer é o que vale, eu sempre digo isso, o seu mover, a maneira de Deus se relacionar, o que Ele tem para nós, de nós aprendermos a caminhar com Ele. Aqui está o segredo da nossa vitória, gente. Quantos acreditam que se Deus disser, Elinho, a porta é aquela, Ele está me colocando numa furada? Não. Se Deus diz, Elinho, aquela é a porta, andai por ela, é o caminho da vitória, é ou não é, gente? O que Deus tem a te inspirar é vitória pura, de cima a baixo. Bota no liquidificador, é vitória de cima a baixo. Mas nós temos que ser convencidos disso. A gente ainda luta muito, achando, pensando, querendo, desejando e querendo fazer isso na força. Não funciona. A igreja vencedora é a igreja que está debaixo do mover de Deus. É o teu caso, é o meu. Está dando para pegar? Veja que coisa interessante. Em Romanos capítulo 8... acompanhe essa série, porque eu vou gastar algum tempo te falando coisas básicas. Então venha para cá, domingo à noite. E a gente vai compartilhando. Sempre que eu estiver aqui, vamos falando sobre o assunto. Mas Romanos capítulo 8, no verso 14, diz que todos que são guiados, dirigidos, são governados pelo Espírito de Deus. A Bíblia declara que são filhos de Deus. O que está atrelado diretamente à nossa natureza como novas criaturas, a filhos de Deus, atrelados a uma direção, a um governo. Ora, que eu saiba, Jesus é a cabeça, eu sou o corpo. Quem manda? Não precisa nem responder. É ridículo, até uma criança de 5 anos sabe. Mas isso nós temos que levar a sério, ou abrir esse painel para entender. Cara, eu não mando, quem manda é Deus. Aí o outro lado já pesa, a pessoa acha que então Deus mandando, agora eu estou descaracterizado da minha personalidade. Deus agora está me anulando. Claro que não, gente. Ele está se misturando cada vez mais contigo e comigo, e a gente vai sendo levantado por Ele. A coisa mais tremenda é nós vivermos debaixo da inspiração dEle. Porque tudo na nossa vida dá certo. Pergunte se você não quer isso, ou as pessoas lá fora, em tudo que você coloca a mão, você é bem sucedido. Mas isso só vem por causa do mover dele.
porque nós estamos debaixo do mover dele. Então Deus dá uma instrução, Ele dá uma direção na nossa vida e nós acompanhamos esse mover, a nossa vida dá certo. As coisas dão certo. A gente obtém vitória. Nós vamos ultrapassando as barreiras vão caindo, diga aleluia. Tudo que o ser humano quer é ser bem-sucedido. É a proposta de Deus. Dá para pensar um pouquinho nisso, andar com Deus? É o caminho da vitória, gente. Então veja como é que está escrito a ligação de uma natureza, de uma nova criatura, atrelada ao mover. E o Espírito Santo, como eu compartilhei aqui no primeiro encontro, eu quero te falar, ele não é um vulto, ele não é uma energia, ele não é um ser doido que vai te falar uns negócios que você vai fazer assim, o que é isso? Porque ele sempre te inspirará com base na verdade. E eu compartilhei isso dizendo que as pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas como cristãos, e Deus tem feito o trabalho que Ele quer fazer na vida dessas pessoas, não estou falando nem na questão de ministério, não. Pessoas são bem-sucedidas em tudo que fazem, são pessoas completamente apaixonadas pela palavra. Olha que ligação perfeita, hein? O Espírito Santo testifica a palavra, ele nos inspira via a palavra. Então, se eu tenho fome e sede da palavra, eu me encho da palavra, eu vou para uma condição de estar sempre sendo guiado e dirigido por Deus, de maneira própria. Quantos estiveram aqui no Influenciadores? Esteve aqui? Esteve na palestra do pastor Fragale? Ele estava falando sobre ser guiado e dirigido, ele comentou algo muito interessante. E muitos cristãos têm dificuldade nessa questão de mover pelo Espírito, de ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, porque eles são comprometidos no grau de entendimento de palavra. Ou seja, tem pouco registro da verdade no seu interior. Eles desconhecem. Ou pelo menos esse livro não tem ganhado uma ascendência, uma proeminência, um encharcar no nosso interior. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então a pessoa tem dificuldade, queridos, de o Espírito Santo trabalhar a inspiração, porque falta a palavra. E não tem como, o Espírito Santo ele só trabalha com a palavra. Seria legal você escrever isso, porque é assim que funciona. Então eu vejo justamente homens e mulheres, do qual admiro outros ministérios e pessoas que eu sei que são bem-sucedidas, eu sei que são homens e mulheres cheios da palavra. E eu tinha iniciado dizendo isso para vocês, de que a igreja ainda conhece muito pouco, por falta de ensino, a força do Espírito recriado. Porque olha só, eu não sou uma nova criatura, não, Deus está em mim. O Espírito Santo está em mim e você. Nós agora somos um. O que é isso? Sozinho é que você não está mesmo. Você imagine você saindo de casa e podendo enxergar que você leva Deus em você. Ah, pastor, tu está de brincadeira. Não estou de brincadeira, é o que está escrito, gente. Só que a gente não para pensar isso com o cérebro, a gente tem que ter uma consciência disso. A pessoa que criou o universo, que sabe da resposta de tudo, da solução de tudo, mora em mim. Eu não preciso atravessar a Baía de Guanabara para ir pedir um conselho. Ele mora em mim. Quer unidade maior do que essa? Quer a resposta para aquilo que eu e você estamos enfrentando, que Deus sempre nos dá? Quer a visão daquilo que nós enfrentamos, pelo ponto de vista como Ele enxerga, Ele nos dá? Quer alegria e prazer e saúde? Ele te enche, renova as tuas forças. Eu vou até te falar, Ele rejuvenesce o teu corpo, rapaz. Que os velhinhos digam aleluia. Tá, tudo isso que eu estou conversando contigo está na palavra. Mas então a igreja, ela desconhece essa força tremenda, que não é a minha pessoa, mas é a pessoa dele em mim. Isso não me faz ser melhor do que ninguém. Mas nós devemos usufruir o máximo dessa potencialidade, você entende, gente? Aprender a caminhar, a viver, a ser inspirado. A entender que Deus, quando Ele te chamou e a mim, e antes da fundação do mundo, Efésios fala sobre isso, tudo já tinha sido providenciado. Ou seja, antes da fundação do mundo, olha o nó no neurônio agora, hein? Vai doer agora, hein? Antes do mundo ser criado, Ele já te viu com a sua vida pronta.
E eu também. Então, eu não cheguei na face da terra, nasci. Já nasci com Deus tudo pronto. Eu dei a oportunidade de Ele falar comigo, o Espírito Santo me convenceu. Eu abri meu coração e agora a gente entra no plano dele. Alguém está entendendo o que nós estamos conversando? Então, é essa igreja que usufrui da manifestação do reino. Usufrui do milagre, das situações. Paulinho estava orando aqui, ele comentou algo. É muito legal a gente entender a crença da nossa oração, porque nós não somos responsáveis por produzir um milagre. Nós somos só responsáveis de colocar a plataforma para Deus trabalhar, de abrirmos esse campo para Ele trabalhar. Aí é como ele falou, oração não é fardo. Se oração é fardo na minha vida, eu estou no sistema religioso de pensar sobre oração. Não é fardo. Ele é a minha inspiração até mesmo para orar. Pastor, mas eu fico ali 5 minutos buscando umas palavras. Deus. Senhor. Meu Pai. E aí vai. E o negócio está seco. Espírito Santo, conto contigo nessa inspiração. Vou abrir meu coração crendo. Aí você começa a orar. Palavras chegam. Se parou as palavras, a gente continua orando em línguas. E a gente faz a intercessão perfeita. Você entende? É um relacionamento. Deus não é uma pessoa seca, né? Ele é molhado, né? O negócio é gostoso. É por isso que o cristianismo não é uma religião, é uma comunhão. Você podia escrever isso no teu caderno? É uma comunhão do homem com Deus. Não tem coisa mais gostosa. É uma comunhão do homem com Deus. Está pensando agora ou pensa na pessoa que você mais ama sobre a face da terra? O Léo já olhou ali para a esposa e tal. Não, entende? Essa comunhão não é gostosa de estar junto? Então pensa um negócio super multiplicado, porque não tem mais nada que chegue igual à comunhão do homem com Deus. É um negócio fantástico. Então, a igreja, ela conhece muito pouco. Lembra que eu falei com vocês, quando nós nos tornamos novas criaturas, agora há uma relação de comunhão bem íntima, com a própria pessoa de Deus, o Espírito Santo, em nós. Ele não está do lado de fora, ele está em mim. Então, é o conhecimento, é do conhecimento e aprendizado dessa relação que está o segredo da nossa vitória nesse mundo. Diga amém. Então, a igreja, de um modo geral, ainda não entende como esse negócio funciona. Bom, nós vamos ensinando, você vai aprendendo. É um tijolo de cada vez, essa operação de Deus. A igreja, como nova criatura, sofre uma boa parte, eu vou te falar, mais de 80%, se eu vou botar uma condição de ver aí, óleo, de um modo geral, a pessoa sofre por não entender essa perfeita relação. Quantos creem que Deus constrói a nossa vida? E por que a gente fica tão desesperado com a nossa vida e declarações tipo, estou correndo atrás do prejuízo? É porque eu ainda não entendi essa minha relação com Deus. Não estou dizendo que a gente não venha trabalhar ou fazer as coisas, eu não estou falando sobre isso. Há uma responsabilidade nossa sobre a face da terra de vivermos e fazer coisas. Eu quero te falar de uma outra coisa, de algo que Deus já tem providenciado para nós, da qual nós vamos fluir com Ele no mover para andar nas pisadas que Ele quer que nós andemos. Na porta que Ele direciona para a nossa vida. Que não é unidunité, salamé, minguê, nem aquilo que eu estou querendo e desejando desesperadamente, e eu fui e Deus ficou. Pior coisa que pode acontecer com um cristão. E isso acontece com boa parte da igreja, o cristão vai e Deus fica. Porque está fora de sintonia, ele não tem aprendido a andar no mover de Deus. Lê um pouquinho o Velho Testamento, se você conhece, você vê que Deus tira o seu povo do Egito, não é verdade? Na pessoa de Moisés. E depois ele diz assim para o seu povo, olha só, presta atenção, Moisés, fala para todo mundo que eles agora têm um cartão aí, eu estou distribuindo esse cartão com o endereço, e manda eles chegarem aí, manda eles saírem a Bangu, para ver se chega lá na terra da promessa, e cada um por todos e Deus por si. Não. É incrível, né? Mas a gente aprende muito lendo coisas que são tremendas. Você entende que o Egito representa o mundo do qual nós fomos resgatados? Alguém pode dar um amém a isso? Perfeitamente.
Só que quando Deus me resgata, Ele tem a responsabilidade de cuidar de mim. Pastor, você é metido em falar isso, hein? Não, eu não sou filho dele? Ele me comprou com o seu sangue. Quando são pais, cuidam dos seus filhos? É porque é uma opção? Não, é uma responsabilidade nossa. O que é mais incrível é que eu saio do Egito e agora Ele está na responsabilidade de cuidar de mim e de me levar para onde eu vou. Poxa, só eu estou animado. Quer dizer que então, Ele vai cuidando de mim, e no meio dessa jornada Ele vai mostrando tudo, Ele vai me direcionando, Ele já tem um lugar preparado, que é a terra boa, promessa, que manda leite e mel, são as vitórias nas nossas áreas, é a construção de tudo aquilo que Ele tem, terra boa, tudo bom, do melhor, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pensa comigo, quem disse que nós estamos largados? Quem disse que nós estamos aí, Deus não está nem olhando para a gente? Quem disse é o inferno. É o inferno, a tradição ou a religião, diz uma opção de coisa. Mas sozinho e desassistido nós não estamos mesmo. Isso tem que te animar muito. O sistema sobrevivência não é nosso mais. Antes nós sobrevivíamos, tentando chegar a algum lugar, e mesmo assim debaixo de um espírito de condenação, e mesmo assim também com uma marca de uma natureza que não tem jeito. Eu podia tentar chegar lá, desenvolver qualquer sistema, para ver se eu faço a minha vontade. Quando as luzes se apagassem, elevador descendo. Mas agora Jesus nos resgatou. Ele já providenciou um caminho para nós. Já está tudo pronto. Está tudo pronto. Como é que nós vamos caminhar? Compreendendo isso, andando com Ele, Ele nos levará aonde nós temos que ir. É um reconhecimento, uma sensibilidade, gente, que nós precisamos. Há algo dentro de mim e de você, da qual eu tenho que reconhecer, que traz um testemunho no nosso espírito, a respeito se nós estamos caminhando, não estamos caminhando. Voltando ao exemplo do Velho Testamento que eu tinha dado, Deus tem a responsabilidade de nos guiar. Alguém lembra que Deus estabeleceu que uma coluna de nuvem, ela se levantava? E quando a coluna de nuvem ela se levantava, o povo de Deus se levantava. Para ir em direção oposta? Não, para acompanhar, para andar junto com aquela coluna. Aí diz lá que quando a coluna parava, o povo de Deus parava. Quem está no comando? E aí ele parava às vezes por uma hora, e às vezes por um dia, às vezes parava algum tempo. Às vezes parava e continuava a andar, e o povo então se levantava para sair. E assim então eles eram guiados de dia por uma coluna de nuvem, e à noite por uma coluna de fogo. Gente, dá para entender um negócio doido desse? Olha a responsabilidade de Deus para com o seu povo, levando o pessoal para o pior. Não, levando para o melhor. Então, quanto mais eu vou sendo convencido do sistema de Deus em guiar, em dirigir a minha vida, debaixo do mover dele, uma vez que eu sou corpo, ele é a cabeça, você vai se relaxando, você vai tendo tranquilidade, de saber que os seus dias estão contados, que Deus tem tudo preparado para você. E nós vamos usufruindo disso, gente. Eu vou te falar e repito novamente, a maioria da igreja, do povo de Deus, não sabe sobre isso. Ele continua vivendo o velho sistema da sobrevivência, pedindo Jesus pela mãe do guarda que ajude a chegar lá. Né? E vive dias de incerteza, de insegurança, porque a gente não está sendo treinado nessa verdade. Você acha que quando Jesus chega... Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário, e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador,
é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.